Noite a todos, né? Para nós é sempre motivo de satisfação, de alegria, estarmos mais uma vez em contato, né, com os nossos amigos através da internet, que tem sido aí uma propiciadora muito importante, né, para nós nos comunicarmos e propagarmos, né, a mensagem espírita sem barreiras, né? Para diversas partes do Brasil e do mundo. Então, nós saudamos os internautas do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Dianópolis, né, Tocantins, pela oportunidade que estão nos oferecendo, né, nessa noite. E você pediu que a gente fizesse uma apresentação. Depois que nós nos desincumbimos, né, de todos os compromissos que nós tínhamos durante muitos anos junto à Federação Espírita Brasileira em Brasília, nós retornamos a São Paulo, que é a nossa terra de origem, e residimos na capital, São Paulo, onde nós colaboramos com o Grupo Espírita Casa do Caminho, que funciona no bairro Vila Mariana, e também no Centro, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que funciona próximo até o aeroporto de Congonhas. Nas duas instituições, entre outras atividades, nós desenvolvemos semanalmente cursos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e de uma maneira virtual. Então, hoje, na nossa palestra, né, online, o tema que nós vamos desenvolver sobre a alma imortal, o amor sem a Deus, eu diria que esse é o princípio espírita básico, né, para todos nós, a certeza da imortalidade da alma. Allan Kardec ficou convencido disso ainda no período pré-espiritismo, quando ele estava fazendo as suas averiguações em Paris, a convite de amigos para que ele estudasse as chamadas mesas girantes e falantes. E ele, logo de início, né, ao verificar aqueles fenômenos que nós chamamos de efeitos físicos, ele chegou à conclusão que o nível das respostas, que com muita dificuldade eram transmitidas com toque, né, montando um alfabeto chamado tipologia, apresentavam um conhecimento, um conteúdo que era superior das pessoas presentes. A maioria simplesmente movida pela curiosidade. E ele era um professor experiente, né, um educador conhecido em Paris, o professor Evail, e nessas condições ele tinha um raciocínio, conhecimento, em boas condições adequadas para analisar todos aqueles fenômenos. Então, ele chegou à primeira conclusão, que seriam as almas, né, dos chamados mortos, que estariam dando aquelas respostas, estariam por trás de todos aqueles fenômenos que eram conhecidos como das mesas girantes e falantes. A segunda conclusão, e óbvia ligada a essa, é que toda causa inteligente necessariamente há de ter, todo efeito inteligente necessariamente há de ter uma causa inteligente. É o que ele estava observando, então, que seriam, então, os espíritos, as almas, né, dos chamados mortos, que estavam se manifestando. A partir daí, Allan Kardec, ele dedicou todo o seu interesse não mais no fenômeno propriamente dito. Ele veio a conhecer médiuns que já existiam em Paris, participou de diversas reuniões, e ele se deteve no estudo do conteúdo, daquilo que surgia, que brotava em função das manifestações, e principalmente das manifestações que já algumas médiums permitiam, que era da psicografia. Aí ele recebeu uma série de 50 cadernos de um teatrólogo francês, Victorien Sardou, contendo inúmeras mensagens espirituais. Ele analisou o conteúdo dessas mensagens e, com orientação dos espíritos, inclusive, ele começa a a elaborar um livro, que veio a ser o Livro dos Espíritos.
Então, o Livro dos Espíritos, ele representa a data de nascimento do Espiritismo, o momento em que surge o Espiritismo propriamente dito. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem a primeira parte falando das causas primárias ou das causas primeiras, a segunda parte do mundo espírita ou do mundo espiritual, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Exatamente a segunda parte, que trata dos fenômenos do mundo espírita ou mundo espiritual, da relação que há entre a humanidade desencarnada com a humanidade encarnada, as formas, né, de manifestação, e aí, além da certeza da imortalidade da alma, né, que ele começa a desenvolver, vem também o conhecimento das vidas sucessivas, da reencarnação. Então, tudo isso, essas idas e vindas ao mundo espiritual e a relação entre as duas dimensões, brotam tudo isso através da mediunidade. Então, a mediunidade mostra que pessoas são intermediárias dos espíritos para se dirigir aos espíritos encarnados. Daí a palavra médium, meio, ele é um intermediário. Então, Allan Kardec trabalha, né, os princípios espíritas, e é muito interessante que na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa claro que o objetivo daquela obra que estava surgindo era tratar do ensino moral de Jesus, mas com um detalhe, isso ele comenta na apresentação, de que esse livro teria o potencial de ser uma autêntica chave que iria decifrar algumas palavras até então ininteligíveis dos textos bíblicos. E o que seria essa chave? É a certeza da imortalidade da alma. Então, a partir do conhecimento, né, da certeza da imortalidade da alma, Kardec desenvolve todo um estudo analisando versículos do Novo Testamento que originaram o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a mensagem espírita propiciou que nós entendêssemos, e de uma forma ampliada e aprofundada, o ensino moral de Jesus. Então, isso é muito importante. E, vejam, feitos esses esclarecimentos relacionados com o Espiritismo, nós temos também que mostrar que Allan Kardec desenvolveu, na sequência, um outro livro básico, O Céu e o Inferno, que ele lançou em 1865. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele é inédito, né, na época em que surgiu, porque foi o primeiro livro que trouxe estudo de casos sobre os espíritos comunicantes. Ou seja, Allan Kardec trouxe o conteúdo da mensagem daqueles espíritos que se manifestaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, procurando saber quem eles foram enquanto encarnados, como desencarnaram, e aí então ele monta, né, toda uma mini trajetória mostrando por que o espírito está dizendo isso ou aquilo. Ou seja, ele começa a mostrar que os espíritos, nas suas manifestações, demonstravam estados de almas diferentes. Então, eles se encontravam no mundo espiritual, mas pelo fato de estarem no mundo espiritual, não conhecem tudo e às vezes nem sabem que estão desencarnados. Então, e o estado emocional deles, espiritual, pode variar da serenidade, da compreensão à revolta, à ira. Então, esses estados de alma que Allan Kardec passa a entender e até fazer uma classificação inicial, é que deu origem ao livro, né? O Céu e o Inferno. Ou seja, ele está mostrando um estado de alma, um estado de espírito que caracterizaria aquilo que nós formulamos ao longo do tempo como sendo céu, e aqueles que estão com um estado de alma, uma vivência espiritual típica daquilo que é caracterizado por nós como inferno. Então, esse livro ele é muito sugestivo para que a gente comece a entender na base, né, o desenvolvimento que Allan Kardec deu
sobre o princípio da imortalidade da alma. Então, ele é muito significativo para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Então, é importante nós lembrarmos que esse princípio do Espiritismo, a imortalidade da alma, é uma base fundamental para todos nós. E, aliás, foi também para o cristianismo. Por que foi para o cristianismo? Jesus, quando esteve entre nós, ele ensinou, exemplificou, atendendo pessoas, né? Atendeu obsidiados, pessoas que estavam em transes, né? Claramente em transes, afastou entidades, praticou várias coisas que na época foram chamadas de curas e de milagres, e que o Espiritismo tem uma outra visão sobre isso, que Kardec trata no livro A Gênese. Mas vejam, todo o ensino de Jesus, ele realmente ganhou força, foi consolidado quando? Após a morte dele na cruz. Sabe por quê? O corpo expirou, no terceiro dia ele apareceu. Quando ele apareceu, Madalena não tinha condições nem de identificá-lo, tal impacto. Imaginou, em princípio, que fosse até um jardineiro, depois que ela viu que era ele próprio. Ela não imaginaria isso. Mas esse processo dele aparecer no terceiro dia, o que é? É a demonstração eloquente da sobrevivência do espírito, mantendo a sobrevivência, a individualidade e a identificação. Então, vejo três fatores muito significativos para nós compreendermos o que é a imortalidade da alma. Mas Jesus, ele não só apareceu naquele momento ali, mas ele apareceu outras vezes para sua mãe, para os seus discípulos, não é? Ele apareceu 11 vezes num período de 40 dias, que nós espíritas não chamamos de ressurreição. Kardec não usa esse termo. Ele trata detalhadamente isso no livro A Gênese. É um caso de aparição espiritual, que chega às raias até em alguns momentos de uma materialização. Então vejam, o que ele fez? Ao demonstrar que ele continuava a viver, ele estava comprovando tudo que ele havia ensinado. E não parou aí. Se até o 40 dias após a crucificação, ele apareceu 11 vezes, aos 50 dias após a Páscoa, numa comemoração típica, né, que era o Pentecostes, ali na região da Palestina. O que era o Pentecostes? É um tipo de uma ação de graça sobre colheita. Era esse o significado. Mas naquele Pentecostes houve uma manifestação inusual. O que houve? Num determinado ambiente ocorreram várias manifestações de natureza espiritual. As línguas de fogo, o pessoal falando outros idiomas, ou seja, vários tipos que nós espíritas chamamos de mediunidade, de efeitos físicos, alguns de efeitos inteligentes, outros. Ou seja, isso ficou muito forte, ficou muito marcado. E exatamente as aparições de Jesus e os fenômenos de Pentecostes é que ganharam, né, força na divulgação de todos esses episódios e facilitando a penetração do ensino de Jesus e nas diversas províncias em que essas notícias iam chegando. Então, as pessoas queriam saber naquela época que doutrina era essa, que homem é esse que teria ressuscitado, nas palavras da época, né? Ressuscitado. E esses fenômenos de Pentecostes, o que seria tudo isso? E, de repente, os discípulos diretos de Jesus, Pedro começou a curar, como Jesus curava. Então, uma série de fenômenos, né, estava acontecendo. É isso que deu força para a mensagem de Jesus. Mas antes, ele aqui entre nós, houve um fato histórico também extremamente significativo. Quando ele subiu ao Monte Tabor,
Os seus discípulos ficaram acompanhando, 3 deles. De repente, ele se transfigurou, ficou envolto em luz, fenômeno de transfiguração, porque ele é um espírito puro e perfeito, então ele se transformou em luz. Mas, ao mesmo tempo, ao lado dele apareceram 2 homens mortos. De um lado, Moisés, e do outro lado, Elias. E Jesus conversou com eles. Então, Jesus conversou com 2 mortos, com testemunhas, inclusive. Eu, naquele instante, Jesus estava, sem dúvida nenhuma, reinaugurando a demonstração do intercâmbio espiritual, que Moisés havia proibido sem efeito nenhum. A mesma coisa que proibia andar de bicicleta até a Lua, né? Porque tudo que Moisés proibiu com o intercâmbio mediúnico continua existindo. Os relatos dos próprios livros que compõem o Antigo Testamento e nas outras culturas independentes da Bíblia, houve manifestação mediúnica também. Mas Jesus deu uma demonstração marcante no fenômeno do Monte Tabor. Pois bem, então vejo que lá na base, na origem do cristianismo, nós já sentimos o impacto e a força da certeza da imortalidade da alma. E que o Espiritismo, com a obra de Kardec, veio trabalhar isso, inicialmente até trazendo aspectos experimentais, não é que ele analisou fenômenos, chegou a conclusões, e vários cientistas após Kardec, ali na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, fizeram estudos para a comprovação de vários fenômenos mediúnicos, atestando que o intercâmbio do mundo chamado espiritual com o mundo corpóreo. Então, 2 dimensões diferentes. Então, são fatos extremamente fortes para todos nós na origem do cristianismo e na origem, obviamente, do espiritismo. Então, o conceito da imortalidade da alma para nós fundamentado nas obras básicas de Allan Kardec, são extremamente significativos, importantes para nós. E nós temos no Livro dos Espíritos, em várias perguntas e respostas, já os esclarecimentos, né, sobre os estados de alma, que depois ele trabalha melhor no céu e inferno, as formas de relação entre as duas humanidades, a questão do efeito da prece, do pensamento bom, da sintonia entre a espiritualidade com nós encarnados, através desse intercâmbio de pensamentos, intenções e de ações. Isso que é muito importante. Então, fica muito claro, né, esse intercâmbio entre as 2 dimensões. Allan Kardec, ele, desde o Livro dos Espíritos, fala, inclusive, como que nós podemos, dentro do conceito de tradição antiga, cultuar os mortos. E os espíritos deixam claro, o mais importante não é chorar no cemitério e nem chorar em casa, não. O mais importante é orar. Orar significa emanação de sentimento, de pensamento bom. É assim que nós podemos colaborar com os espíritos desencarnados, inclusive familiares e amigos nossos. Não é com desespero, e nem visitando túmulos ou monumentos. Então, vejam, eles mostram que o espírito desencarnado, ele se sente gratificado, sim, pelo fato de ser lembrado. Mas como que ele se sente gratificado? Quando ele recebe uma vibração, uma emanação boa que partiu de alguém. André Luiz trata dessas questões em detalhes, desde o seu livro inicial, Nosso Lar. Né? Se vocês lembrarem do livro, lembrarem do filme, o filme grava muito porque tem as imagens, o que nós vamos encontrar? Relato de espírito que estava no nosso lar, o próprio André Luiz,
que não recebia mensagens aqui da Terra, ou seja, preces, pensamentos bons. E foram raros os casos que ele registrou. E os casos, inclusive, em que entidades aparecem em outros livros, né, de André Luiz, ficaram extremamente jubilosos, gratificados, quando alguém se lembrou dele de uma forma positiva, e não na base do desespero. Então, nós temos que lembrar que, tendo certeza que nós somos espíritos imortais reencarnados, nós temos propriedades espirituais semelhantes dos desencarnados, apenas que aqui, nessa fase, nós estamos limitados e presos à nossa organização corpórea. Mas nós podemos, com o tempo, e o Espiritismo ensina como, propõe como fazer isso, a gente pode desenvolver sensibilidades e ações na área da mediunidade que facilitam esse intercâmbio com os espíritos desencarnados. Então, vejam, a imortalidade para nós espíritas não é uma mera história, né? Não é um relato, não é uma tradição apenas. Nós trazemos a certeza da imortalidade da alma. E ao trazer a certeza da imortalidade da alma, aí nós entramos nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. E é interessante que, embora ele tenha iniciado a psicografia das chamadas cartas familiares desde o começo, né? A partir de 1970 é que se intensificaram, em função das grandes filas das pessoas que o procuravam, se intensificaram, então, as psicografias das chamadas cartas familiares. Coincidentemente, nós recebemos esses dias uma revista francesa, que é a Revue Spirit, aquela mesma fundada por Allan Kardec e editada na França, com o apoio da França e da Bélgica. E onde eles comentam, inclusive, a primeira mensagem, tipo carta familiar, psicografada por Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E que se trata de um jovem que desencarnou em Pedro Leopoldo, William Machado Figueiredo, desencarnou no dia 29 de setembro do ano de 1941, aos 16 anos, muito jovem, portanto. E o interessante, olha, 25 de setembro de 1941. No Centro Espírita de Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, Chico Xavier psicografou uma carta assinada por esse espírito William, dirigido aos pais dele, assinada no dia 24 de novembro de 1941. Ou seja, 2 meses depois, o que não é comum. Então, é lógico que tem uma razão, uma condição aí para aquele jovem ter podido escrever num prazo curto de tempo. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que isso desperta o interesse, a curiosidade de vários lugares. Haja vista, né, essa mensagem que nós encontramos numa revista francesa, que é a Revue Spirit, né, trazendo esse comentário. E essa mesma revista, ela tem feito artigos trimestralmente, que é a edição da revista, em cima de um livro chamado O Triunfo da Vida, onde um autor de São Paulo, Pedro Severino, aliás, Paulo Severino, irmão da doutora Marlene Nobre, Severino Nobre, aquela médica, né, que criou a Associação Médico Espírita, já desencarnada. Então, o irmão dela, Paulo Severino, ele fez um estudo de várias cartas familiares psicografadas por Chico Xavier. Então, ele buscava a carta, né, psicografada pelo Chico, depois ele entrava em contato com a família daquele ser desencarnado e verificava junto à família tudo aquilo que era citado na carta. Então, os nomes que o espírito citava, os locais, as cidades,
às vezes datas, episódios. E aí nesse estudo, ele verificou que, em média, cada carta familiar psicografada por Chico Xavier tinha 21 pontos de identificação do espírito comunicante. Isso é muito marcante, é muito significativo. Eu conheci o Chico, várias vezes estivemos com ele em Uberaba. Ele psicografava assim velozmente. Não tinha tempo para pensar, era uma escrita rapidíssima. Então imagine 21 pontos de identificação do espírito comunicante. Essa é a razão que as famílias que lá buscavam o Chico, e que nós vimos isso inúmeras vezes, que chegavam em situação de choro, de desespero, né? Pela situação de perda de entes queridos, e quando o Chico psicografava a carta e lia no final da reunião, às vezes madrugada dentro, né? Lia em público aquela carta, as famílias exultavam, né? De alegria, de emoção, porque identificavam o morto querido ali naquelas cartas. Então eles passavam a ter certeza de que era o familiar desencarnado que continuava a viver, apesar do corpo ter morrido. Então nós assistimos muitas dessas cenas e viemos a saber também a repercussão que isso provocou no seio daquelas famílias. A grande maioria delas não era espírita e eram levadas em situação assim de desespero, de desequilíbrio, às vezes, junto ao Chico. Quando recebiam uma carta e voltavam para a cidade de origem, a grande maioria deles mudou o propósito de vida, porque passaram, inclusive, a colaborar, né, em instituições filantrópicas, não necessariamente espíritas, mas cada um fazendo a prática do bem junto à comunidade. E se equilibraram espiritualmente. Isso é que é importante. E nessas mensagens, então vejam, primeiro, os espíritos davam mostras, a certeza de que eram eles mesmos que estavam escrevendo pela psicografia de Chico. Então, por isso é que esse estudo, né, A Vida Triunfa, de Paulo Severino, ele é marcante, porque mostra que os espíritos mantêm, após a morte do corpo, a sobrevivência da alma, ou do espírito, a individualidade, o conhecimento deles, permitindo a identificação. Então, é essa visão, essa certeza que o Espiritismo nos dá, é que Allan Kardec começou a trabalhar nas obras básicas. E, inclusive, ele chama a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa certeza da imortalidade da alma permite-nos, inclusive, entender o porquê de se fazer um esforço em ser melhor. Por que fazer um esforço em colocar em prática o ensino moral de Jesus? Não mais por imposição, não mais por autoritarismo, não mais por tradição. Mas a pessoa tem que ter convicção disso. E a convicção é aceitar e entender que é um espírito imortal. E que tudo que nós fazemos aqui na Terra tem consequências inevitáveis. Então, isso é importante, essa certeza da imortalidade da alma que o Espiritismo nos traz. Então, quando nós estamos falando, né, da imortalidade da alma como um princípio básico, né, do Espiritismo, é algo que é extremamente importante, é útil, é necessário, inclusive nos momentos atuais em que nós vivemos. Não é? Quantas pessoas que passam por situações penosas, difíceis, né, pela morte de entes queridos. Inclusive na pandemia, né, que foi um horror no Brasil, a quantidade de pessoas que morreram por falta de cuidados, por falta de atenção, por falta de prevenção, não é? E que o que aconteceu? Raras famílias não tiveram
a experiência de ter morte próxima, ou de pessoas com medo da morte. Então, veja, nós vivemos uma época ainda, eu diria, muito marcada por tudo isso que aconteceu de danoso para o equilíbrio do espírito humano durante a fase da pandemia. E o que pode acontecer? Muitas criaturas procurarem espiritismo, procurarem as informações nos centros espíritas. E o que eles chegam? Batendo as portas do centro espírita, porque eles querem o quê? Consolo, esclarecimento, acolhimento no sentido geral da palavra. Então, o espiritismo tem um grande papel a desempenhar em nossos dias, fazendo esse acolhimento, essa consolação com relação à certeza da imortalidade da alma, aqueles que batem e procuram o centro espírita nessas condições. E para que a gente entenda, né, esse mecanismo, que é tão importante, porque Allan Kardec deixa claro, desde o Livro dos Espíritos até Céu e Inferno, a questão da visão espírita sobre a justiça divina. Não mais aquele Deus juiz que condena, não mais o Deus Senhor de Exército, não mais o Deus de um povo escolhido. É Deus de todos, Pai de todos, inclusive daqueles que não acreditam nele. E é essa visão que nós vamos entender, que Jesus nos mostra, então, que o amor divino, a misericórdia divina, é que dá o mecanismo da justiça divina. Não é punição, não é recriminação, é amor e misericórdia. Então as coisas mudam de figura. É por isso que nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos diálogos, ainda hoje eu participei de reunião mediúnica à tarde no Centro Espírita, é a grande mensagem que ecoa na intimidade dos espíritos comunicantes. Muitos chegam premidos de dúvidas, de medo, de receio, de estarem sendo julgados ou punidos, mas quando vem a mensagem expressa na misericórdia a eles, então abre um novo canal de esperança e de confiança em todos esses espíritos. Isso é o significado prático da compreensão da imortalidade da alma. Isso é importante, eu estou falando para os espíritos desencarnados, porque muitos dos desencarnados nem sabem que estão desencarnados. E os que sabem, às vezes estão premidos pelo pavor, pelo medo, pelo pânico, né? De tudo aquilo que foi incutido na mente deles de uma forma deturpada, errada, enquanto eles estavam encarnados. Então é a mensagem que dulcifica, é a mensagem que expressa misericórdia, que expressa o quê? Confiança em Deus, mostrando novas possibilidades. E exatamente é isso, meus amigos, esse conceito, então, de imortalidade da alma, trabalhado na prática pelo Espiritismo, que vai nos trazer o quê? Para os encarnados que passam pela dor da desencarnação de entes queridos. E para aqueles que já se foram, estão na outra dimensão e precisam de compreensão, qual é a lei básica que rege tudo isso? É a lei do amor. É aquilo que não aparecia nos livros do Antigo Testamento. E que Jesus nos trouxe essa novidade, a lei do amor, e mostrando a justiça divina impregnada, obviamente, de amor. Então é essa grande mensagem, junto à certeza da imortalidade da alma, que leva à libertação de espíritos. E eu vou citar a vocês que entre as dezenas e dezenas de livros de Chico Xavier, contendo cartas de espíritos desencarnados, chamadas cartas familiares, um deles tem um título muito sugestivo. O livro se chama Amor sem a Deus. Veja o título,
amor sem a Deus. Quer dizer, o amor continua, o adeus não existe. É um amor que perpetua, é um amor que se diz até breve, ou até logo mais. Então, amor sem a Deus. Esse livro foi lançado no ano de 1979 pela editora IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras, interior de São Paulo. Foi organizado pelo Dr. Hércio Arantes, reunindo várias mensagens de um jovem chamado Walter Peroni. Essas várias mensagens de Walter Peroni eram dedicadas à família dele. Mas quando se analisa essas mensagens, como foi feito nesse livro, mostra a continuidade dos laços familiares. Não são interrompidos pela desencarnação. Então, a ideia do amor sem a Deus é aquilo que sintetiza de uma forma magistral para nós, vamos assim dizer, o que nós estamos falando sobre o princípio básico do Espiritismo da imortalidade da alma. Para encerrar, nós gostaríamos de dizer que nós acompanhamos Chico Xavier visitando em Uberaba durante mais de 20 anos, acompanhado da nossa esposa. No período em que nós estivemos como diretor, depois como presidente da Federação Espírita Brasileira, nós procuramos prestigiar e apoiar tudo que era referente à vida e à obra de Chico Xavier, inclusive o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi o primeiro centro que ele fundou lá em Pedro Leopoldo. E quando foi realizado o centenário de nascimento de Chico Xavier, então uma comemoração dos 100 anos de nascimento dele, nós estivemos algumas vezes na cidade de Pedro Leopoldo, e entre elas, para inaugurar um memorial anexo ao Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, e foi escolhido o dia do nascimento dele, 2 de abril do ano de 2010, quer dizer, 100 anos depois do nascimento. E lá ocorreram várias comemorações, atividades, né? Inclusive com o apoio da municipalidade, porque Chico Xavier é considerado o maior vulto, né, do município de Pedro Leopoldo. E dentro daquela cerimônia pública enorme, né, realizada na rua, em frente ao centro, a rua foi fechada, inclusive, pela prefeitura, houve muitas manifestações, homenagens, né? E no final, o locutor que estava fazendo as vezes de mestre de cerimônia, ele pediu que duas caminhonetes que estavam estacionadas em frente, mas na outra calçada, cobertas com uma lona, que tirassem a lona. Ao tirar a lona, tinha 2 engradados. Ao abrir os engradados, elas estavam cheias de pombas. Então, quando abriu o engradado, as pombas se soltaram e começaram a voar sobre a rua, sobre as pessoas, sobre o centro. E aí o locutor disse o seguinte: o voo livre dessas pombas simboliza, na realidade, a libertação espiritual de milhares e milhares de espíritos que foram aqui acolhidos no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, por Chico Xavier. Isso é amor, libertação. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar na noite de hoje, e que nós reunimos tudo isso, inclusive, num livro nosso, Chico Xavier, O Homem, a Obra e as Repercussões, para mostrar como, né, a certeza da imortalidade da alma contribui para o equilíbrio, a melhoria e a transformação de todos nós. Era isso que nós tínhamos reservado para a noite de hoje.